noite, graça e paz. Que Deus te abençoe ricamente nessa noite, como te abençoou durante todo o dia. Que Ele te fortaleça, que você possa aprender com Ele e que Ele te dê, no final dessa noite, um sono restaurador e um sono reparador. Eu quero iniciar orando com você, orando sobre os enlutados, os enfermos, para que Deus possa restabelecer todas as questões. Abaixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer pelo dia, agradecer pelas nossas vidas e pedir pelas pessoas que estão enlutadas, as famílias enlutadas, pedir pelos enfermos, que o Senhor possa repousar sua boa mão de cura, pedir sobre a vida da Fernanda, da Silvana, que estão lá em Curitiba em tratamento, que o Senhor possa, em nome de Jesus, vir com restauração, saúde emocional, física e espiritual sobre a vida delas e sobre a vida dos nossos irmãos que estão enfermos. Vem sobre nós agora e nos ensina. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Continuamos a falar como viver acima da mediocridade e hoje o tema é custa o seu compromisso. Para falar sobre isso, eu queria convidar você a abrir, acessar a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14, do verso 25 ao verso 23. Se você não conseguir acessar, pelo menos me ouça. Diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre com 10.000 pode sair ao encontro dos que vêm contra ele com 20.000? De outra maneira, estando ainda mais longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia, não pode ser meu discípulo. Amém. No meio de todo o reino animal, ou de tudo que nós conhecemos, uma das coisas que chamam a atenção realmente é o voo de uma grande ave, de uma águia, seu voo altaneiro, num ar quase rarefeito, as suas garras, a própria ideia dela não se proteger em bando, dela simplesmente voar ou viver muito tempo sozinha, dela escolher se acasalar com uma só parceira ou parceiro e formar um casal para o resto de toda a vida. Voltar sempre ao mesmo ninho, reformando, e ir lá ensinar os seus filhos a voarem. Na verdade, a vida da águia é um grande misto de responsabilidade, liberdade e estabilidade. Provérbios 30, 18 e 19 diz assim: Coisas que me maravilham, o caminho da águia no mar. É um pedaço do texto, tem mais parte. Esse animal, em seu voo, remete a um compromisso de uma excelência. Ela decidiu isso. Temos que começar a perceber que custa caro sair da mediocridade. A maioria está satisfeita em permanecer como está. E se existe um imã poderoso nessas questões de mediocridade, é a pressão dos outros. A maioria sempre vai querer que você continue do jeito que se está. Um texto para as nossas vidas de uma forma libertadora é o Salmo 90. Esse texto fala sobre brevidade da vida. Eu não vou ler ele inteiro, você pode ler ele depois, mas eu vou ler do verso 4 ao verso 9. Diz assim: Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água. São como um sono. De manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, e à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados diante de ti. Puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto.
pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como que conta-se um conto. Realmente, nós temos uma brevidade de vida. Se você parar para ver, 70, 90 anos os mais longevos, talvez um pouco mais. O que nós temos que pensar é o que precisamos para viver tão intensamente a Cristo, a fim de sairmos de uma mediocridade. Se você continuar a ler os Salmos, ele vai dar uma resposta muito simples no verso 12. Fala que é um coração sábio. O salmista percebe a brevidade dos anos e nos alerta a não vivermos como a maioria, mas voltados a encontrar um coração sábio. Não voltados a exigências medíocres de vida, e sim de uma forma independente, resoluta, determinada. Fazer essa decisão de vida realmente custará caro, como falamos na semana passada. Viver dessa forma é necessário viver, pensar, agir nos termos do reino. Jesus, no texto que nós lemos, de Lucas, ele tem uma mensagem que afina fileiras. Algumas pessoas acham que Jesus adotava a ideia de juntar grandes multidões. Por ser quem era. Tá, Jesus ajuntava grandes multidões, isso é um fato. Mas se analisarmos realmente essa multidão, veremos muito mais curiosos, desocupados, necessitados de um milagre, não necessitados de um Cristo, de um líder, de um Salvador, de um libertador. Claro, temos também alguns compromissados. É possível perceber nas palavras de Jesus, em algumas duras pregações, e são duras, tão duras a ponto de dissipar as multidões e até alguns discípulos. Jesus afinou suas fileiras ao tratar compromisso e lealdade. Ele olhou as pessoas e confrontou sobre seus reais interesses. A ideia, então, e o texto que nós lemos, ele vai falar, ele vai afunilar, afinar as coisas. Primeiro, ele vai falar sobre relacionamentos pessoais. Se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quando ele fala de aborrecer, a questão aqui não é ser odiado por alguém, mas é estabelecer lealdade, compromisso de que amamos a Cristo e nada mais. É a questão de pontuar prioridade e de pontuar importância. Para uma vida acima de mediocridade, é preciso ter Cristo como prioridade, não como importante. Cristo tem que ser a prioridade das nossas vidas. Um outro ponto são objetivos pessoais. E qualquer que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Este ponto, eu creio que seja bem profundo, porque ele vai falar de entregar todos os nossos objetivos e desejos. Não é nem as nossas coisas ainda, é objetivos e desejos. É colocar isso em detrimento da autoridade de Cristo. Seria dizer um firme não ao que queremos e um compromissado sim ao que Cristo quer. No primeiro século, carregar a cruz é nada mais do que o caminho de morte, ou seja, Jesus aponta o morrer dos desejos e objetivos para ser discípulo. A autonegação não é a perda da singularidade de uma pessoa, mas, em sua singularidade, fazer completamente a vontade de Deus. Uma outra questão agora, ele fala das possessões pessoais. Assim, pois qualquer um de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus sempre apresenta pontos dramáticos, não é? Para comunicar a intensidade do que ele quer frisar. Sim, as pessoas podem possuir coisas, isso é fato. Mas as coisas não podem possuir pessoas, que também é um fato. O que é que vemos de forma constante, medíocre, é pessoas fazerem um voto de lealdade por uma etiqueta, por uma coisa. Lucas 12,15 diz assim, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Continua assim ainda, vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e nem traça pode corroer, porque onde estiver o vosso coração, ali também estará o vosso tesouro. João 3,30, é necessário que ele cresça e eu diminua.
Para se viver acima da mediocridade, temos de renunciar ao materialismo, nos libertar dessa doença terminal que nos leva a definhar. Então, no mesmo texto de Lucas 14, nós temos uma explicação que vai fazer sentido, então, ao texto. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para que se tenha que acabar? E ele continua falando sobre do rei que indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil ao encontro de 20 mil? As duas histórias, no meio do texto, que traz uma seriedade, o primeiro sobre uma construção e o outro sobre uma batalha. É muito comum pensar que o texto está falando sobre custo de uma obra, ou custo de uma guerra. O que ele quer apontar aqui é sobre a qualidade disso, a ponto de edificar algo que dure muito tempo e realmente construir, edificar algo que dure muito tempo custa caro. Travar uma batalha, o importante é a qualidade dos guerreiros e não a sua quantidade de soldados. Qualidade de guerreiros custa caro. Então não é a ideia de se calcular custo, pois isso ele já fez. Ele já determinou o que é necessário para derrotar os inimigos e ser vitorioso nele. O ponto é sobre os guerreiros, preocupados com a qualidade, com compromisso sólido com uma rocha. E isto custa caro. Sair da mediocridade custa caro. Então agora nós temos perguntas difíceis que realmente é só você que pode responder por você. Não adianta perguntar para uma outra pessoa. Então vamos lá. Preste atenção. Visto que a vida é tão breve, quais são as coisas que você precisa tratar de modo que consiga alçar um voo, sair da mediocridade no tempo que ainda lhe resta? A pressão dos colegas tem te paralisado? Por isso ainda não fez a sua declaração de dependência? Como você pode vencer esse estado então de paralisia? De acordo com Lucas 14, aonde você se encontra? Entre os poucos seguidores íntimos ou entre uma grande multidão? Você mantém algum relacionamento pessoal que te prejudica o seu compromisso de lealdade com Cristo? Sobre os seus objetivos e desejos, a autonegação é um ponto forte na sua vida ou é a sua queda? Você está disposto a se entregar completa, decididamente a Cristo? Você prendeu o materialismo em suas tenazes ou você ainda é escravo dele? Já não chegou o tempo de ter um relacionamento, um real compromisso de lealdade com Cristo? Se hoje tivéssemos a nossa liberdade tolhida, encerrada, o seu compromisso de lealdade a Cristo seria realmente firme? Conta-se uma história que no meio da cortina de ferro da Rússia, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aonde o cristianismo era proibido, conta-se a história que uma pequena comunidade que se reunia numa casa recebeu parte do livro de Lucas. E eles rasgaram, dividiram esse texto entre eles para que cada um decorasse um pedaço. E em um dia marcado eles se encontravam para trocar esses textos e cantar e adorar a esse Deus. Então, um após o outro foram entrando na casa e quando começaram a sussurrar uma canção, alguém chutou a porta, colocou a porta abaixo. Eram 2 soldados. E eles começaram a falar: olha, quem quiser renunciar a Cristo, você tem uma chance. Alguns saíram correndo. Vou dar mais uma chance. Outros saíram correndo. Aí um outro soldado falou assim: olha, se o meu amigo perdeu a paciência, eu ainda dou uma chance. Mas alguns saíram. E ele falou assim: agora nós vamos fazer e executar o que viemos fazer. Estava no grupo algumas crianças assustadas, alguns pais,
Os soldados se sentaram e falaram assim, agora nós podemos adorar ao Senhor. Semana passada nós invadimos uma casa, onde também era um culto. Nós iríamos matar todo mundo. Mas quando vimos a fidelidade daquelas pessoas, a lealdade a Cristo, nós tivemos que nos converter a esse Cristo. E hoje somos soldados do Senhor. A que ponto você chega? Você sairia correndo ou você permaneceria? Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Vamos orar. Pai, precisamos que o Senhor incite o nosso coração a ser leal, compromissado. Que o Senhor nos faça entender que isso é realmente vida para nós. Vem sobre os nossos corações e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que você tenha uma noite de sono restauradora e reparadora. Amanhã, Clara e Bob. E domingo, nos vemos no culto dominical. Que Deus te abençoe.